Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para mais uma videoaula, graças a Deus. Está aqui na tela o meu contato, manuel_profmata@hotmail.com, para no final dessa videoaula, alguma dúvida, sugestão, vai lá e manda para a gente. Gente, vamos falar um pouco sobre estatística básica. Por que estatística básica? Porque estatística é uma disciplina bem complexa, né? Não é à toa que existe um curso superior chamado estatística, em que você tem que passar no mínimo 4. Então, de 4 a mais anos para cursar a disciplina de estatística. Mas a estatística necessária para a gente aqui é a estatística do ensino médio, a estatística é cobrada do ensino médio. Então, nessa nossa primeira videoaula, vamos falar sobre a parte teórica, os elementos que compõem a estatística, os elementos necessários. Tá bom? Primeira coisa, a definição. O que é estatística? Estatística é uma ferramenta ou um método que nos ajuda a coletar, interpretar, tabular e analisar os dados a partir de uma amostragem. Certo? Então você tem um determinado tema de interesse, como por exemplo, o recenseamento, o último que teve aqui no Brasil em 2010, né? Onde faz a contagem das pessoas para saber a quantidade de idosos, a quantidade de crianças, enfim, renda familiar, renda per capita. Então, tudo isso é feito através de elementos estatísticos, através da estatística, do estudo da estatística. Pesquisas eleitorais, né? Recentemente tivemos as eleições municipais, né? E a gente vê na televisão, dificilmente dá errado, né? Agora, não é uma coisa precisa, é tanto que quando a gente vê na televisão as divulgações, existem o quê? As margens de erro, para mais ou para menos. Nem sempre a estatística é exata. Agora, se aproxima muito da exatidão, porque se atribui de ferramentas matemáticas, né? Mas uma prova de que isso não é exato foi a última eleição agora que tivemos aí, agora em 2016, a eleição americana, onde as pesquisas mostravam Hillary Clinton, na frente, e quem venceu a eleição foi o Trump, né, gente? Então, não é exata, mas existem ferramentas onde procura sempre chegar na exatidão, o mais próximo possível. Tudo vai depender de como foi feito o levantamento dos dados, como foi tabulado, a amostragem. Então, tudo isso a gente vai ver agora, essa parte teórica. Quais são os elementos que compõem a estatística? População ou universo estatístico. Pegando o nosso gancho que a gente está falando de eleição, quem é a população quando se vai fazer uma pesquisa? São todos os eleitores. Então, a população é um conjunto universo, é um conjunto de todos os elementos ou indivíduos que estão sobre uma determinada investigação. A amostra, o que é a amostra? Gente, não tem como numa pesquisa eleitoral, talvez você que está me assistindo agora nunca tenha sido entrevistado em uma campanha eleitoral. E você é um eleitor, você vota. Então, por quê? Porque você não está na parte da amostragem. É tirada apenas uma amostra, uma parte da população, em que essa parte ela vem a representar um todo. Ou seja, definição de amostra é uma parte representativa da população. Cada elemento que compõe a amostra é chamado de indivíduo ou objeto, que vai depender muito do que está sendo pesquisado. E aí o mais complexo são as variáveis. Quais são as variáveis importantes nessa determinada pesquisa que eu estou me interessando? Né? As variáveis é o que se busca avaliar na pesquisa. Então, essas variáveis, elas podem ser divididas em qualitativas ou quantitativas. E o que são variáveis qualitativas? Apresentam como resposta um atributo. Quando eu busco algum atributo, qualidade ou preferência do entrevistado. Por exemplo, o sexo, masculino, feminino, estado civil, casado, solteiro, separado, viúvo, meio de transporte que utiliza, moto, motocicleta, carro, ônibus, anda a pé, bicicleta. Então, tudo isso aí são variáveis qualitativas, certo? Essas variáveis qualitativas podem ser classificadas como nominal ou ordinal. Daqui a pouquinho chegamos nela aí. Quantitativas. Quando é que a variável ela é quantitativa? Ó, quantificar,
quantidade. Então, apresentam como resposta um número, certo? Exemplo, a idade, né? Você tem uma idade, renda familiar, renda pessoal, a frequência com que você está em determinado estabelecimento e por aí vai. A resposta que se tem, que se busca é um número, que é se quantificar a pesquisa, tá bom? Essa quantificação, essa variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Então, passemos adiante. Uma variável qualitativa nominal. Quando é que a variável é nominal? Ó, cor de cabelo, certo? Apenas eu quero nome. Cor de cabelo, castanho, preto, loiro. Candidato de preferência. Qual é o candidato que você quer? Qual o partido que você quer, que você deseja? O sexo. Apenas se é masculino ou se é feminino. Já na qualitativa ordinal, prevalece em uma ordem, seja ela crescente ou decrescente. Por exemplo, o nível de escolaridade de uma pessoa é uma variável qualitativa, mas na hora de se fazer análise, ela influencia a ordem. Por exemplo, se ele é analfabeto, se ele tem um fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, nível superior, se o cara é mestre, doutor, pós-doutor. Então, tudo isso existe uma hierarquia, existe uma ordem, né, de classificação, vamos dizer assim. O desempenho de uma disciplina, certo? Para um determinado cargo, a empresa está avaliando um aluno para um determinado cargo em que ele precisa ser bom em matemática. Então, na hora de fazer a entrevista, na hora de fazer a análise, ele vai buscar aqueles alunos que têm o melhor desempenho em matemática, física, química, nas exatas. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que seja qualitativa, nominal ou ordinal. Já a variável quantitativa, ela pode ser discreta. Olha aí, discretas são aquelas cujos valores são obtidos por uma contagem e representados por elementos de um conjunto finito ou enumerável. Na maioria das vezes, são números inteiros. Número de alunos, você tem uma quantidade inteira de alunos. Você não tem 5 alunos e meio, 10 alunos e meio. Você tem 10, ou 11, ou 9, certo? Quantidade de professores que você tem, o aluno tem. Quantidade de amigos no Facebook, você não tem 400,86 amigos. Você tem 400 amigos, 401, 402, certo? A maioria das vezes, as variáveis quantitativas, discreta, certo? Elas são números inteiros. Enquanto a contínua são aquelas cujos valores são obtidos por uma mensuração e representados por valores pertencentes a um intervalo real. Geralmente são números fracionários. Por exemplo, a idade. A idade você pode ter 26 anos e 8 meses, certo? O peso, você tem 90 quilos e 400 gramas. Altura, renda familiar, etc. Tudo isso são variáveis quantitativas contínuas. Maioria das vezes, número fracionários. Ok, gente? Então, vamos exercitar aí. Tu faz o seguinte. Olha, vamos ler o exercício juntos. Você tenta responder para o vídeo e no final eu te dou a resposta, tá bom? Olha só, ao se cadastrar em um site de comércio eletrônico, o usuário deve preencher um questionário com estas 8 perguntas. Primeiro, você tem computador em casa? Segundo, quantas vezes por semana você acessa a internet? Numa escala de 0 a 10, qual o seu índice de confiança do comércio eletrônico? Quantos cartões de crédito você possui? A residência que você vive é própria ou alugada? Qual é o provedor que você utiliza para acessar a internet? Qual é o tempo médio de acesso à internet? Já comprou algum produto via internet? Então, dessas 8 questões aí, certo? Elas são definidas por uma variável. Essas que nós vimos agora. Então, você vai classificar essas variáveis como qualitativas ou quantitativas, para ver se você realmente entendeu. Ok? Como combinado, para o vídeo agora, tenta responder e em seguida você vê a resposta com a gente. E aí, para o vídeo,
Então vamos lá para as respostas. Espero que você tenha acertado o máximo de questões possível. E as demais nós veremos mais exercícios em sala de aula, certo? Em cima dessa nossa videoaula. Olha aí. O item 1. Você tem computador em casa? Se você tem, você vai... Isso é uma variável que qualitativa. Apenas você vai dizer sim ou não. Né? É uma variável qualitativa. Ele não está pedindo para quantificar. Quantas vezes por semana você acessa a internet? Quantas vezes vai quantificar? Então, é uma variável quantitativa. Numa escala de 0 a 10, qual o índice de confiança do comércio eletrônico? Você vai quantificar de 0 a 10 esse intervalo. Então, quantitativa. Acertou? Muito bem, mais uma. Quantos cartões de crédito você possui? Quantos? Quantificar. Quantidade, quantitativa. A residência que você vive é própria ou alugada? Você vai quantificar aí? Não, né? Então, apenas qualitativa a variável. Qual é o provedor de internet que você utiliza para acessar a internet? Qualitativa. Qual é o tempo médio de acesso à internet? Qual o tempo? Quantitativa. Já comprou algum produto via internet? Você já comprou algum produto? Sim ou não? Qualitativa, igual o item 1, né? Então, eu espero que você tenha acertado o máximo desses exercícios. Veremos mais exercícios na nossa aula presencial. Tá bom, gente? Muito obrigado, está aí meu contato. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.